A paz do Senhor, meus irmãos, Deus abençoe a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal no YouTube. Mais uma vez aqui nessa noite, estando junto com os meus irmãos, eu quero dar as boas-vindas a todos e desejar que nosso Senhor Jesus Cristo te conceda uma noite de paz, de alegria e de felicidade. Um abraço muito grande à irmã Aninha Porto, que já está presente, a irmã Célia Porto, talvez o irmão Joãozinho também, o irmão Alessandro, e a todos os demais irmãos que já vão estar entrando na sequência, que nós acreditamos que em breve vão estar presentes junto conosco. É uma alegria muito grande ter você aqui conosco. E para aqueles que não me conhecem, como eu sempre me apresento, eu sou a pastora Zaida Mendes, do Ministério Casa de Oração Rio de Glória, da cidade de Gravataí, e é uma alegria e uma felicidade poder estar junto com os irmãos nesta noite. Nós estamos aqui para pregar a palavra de Deus, né? A poderosa palavra de Deus, a maravilhosa palavra de Deus, que tem dado força, meus irmãos, para que nós possamos seguir em frente, caminhar, né? Sermos vitoriosos na terra. Seja bem-vinda, Verinha. Deus te abençoe, minha tia Vera Lúcia Moraes. A paz do Senhor seja sobre ti. A paz do Senhor seja sobre o irmão Enio, sobre os seus filhos, sobre toda a parentela. Que Jesus guarde a todos vocês debaixo do sangue de Cristo Jesus. Nós estamos muito felizes, é mais uma terça-feira à noite que nós podemos estar na presença do Deus vivo e temos convicção de que nesta noite Deus vai fazer maravilhas no nosso meio através dessa palavra. Amém, meus irmãos? Nós estamos tendo por hábito entrar pontualmente às 9 horas normalmente, né? E não seria diferente nesta noite. E nós queremos então dar as boas-vindas a todos quanto vierem entrar neste canal em algum momento. São todos muito bem-vindos de toda e qualquer religião. E sempre dando a minha dica para aqueles que queiram se inscrever no nosso canal e estejam tendo algum tipo de dificuldade, é muito simples. Basta criar um e-mail no seu Gmail, ok? Você cria um e-mail no Gmail, logo em seguida você acessa no YouTube Casa de Oração Rio de Glória, vai aparecer o ícone da nossa casinha e também da inscrição, aí você clica em cima para você se inscrever e logo em seguida tem o sininho, você clica em cima do sininho para que cada vez que nós venhamos a colocar um vídeo novo no canal, o YouTube possa estar avisando você que tem um conteúdo novo para você assistir. É simples assim, amém, queridos? E aí vocês podem participar também pessoalmente no chat, passar as informações que vocês desejam, dar um alô para nós, dar opinião, enfim. Amém, queridos? Então nós pedimos nesta noite que vocês possam de fato estar se inscrevendo no canal, estar compartilhando essa mensagem. Há muitas pessoas que necessitam, há muitas pessoas extremamente necessitadas da palavra de Deus. Eu quero já deixar um recado para aqueles que estão me assistindo nesse momento, que nesta semana especialmente estaremos fazendo o nosso segundo vídeo, que é a nossa segunda live, não na terça-feira, mas, não na quinta-feira, porque estou fazendo hoje, terça-feira, e normalmente eu faço a segunda live às quintas-feiras, esse é o nosso padrão. Por motivos profissionais, por motivos pessoais, nós vamos estar então realizando a próxima live na sexta-feira. A paz do Senhor, pastor Borges, Israel Borges, seja muito bem-vindo. Então, irmãos, vocês já sabem que na sexta-feira, nós vamos ter excepcionalmente nessa semana a nossa próxima live. E vai ser uma live especial. Eu já estou te convidando desde já para participar conosco e também para convidar outras pessoas que possam estar participando junto com a gente da próxima live, que vai ser uma live especial de oração. Eu estou convidando aqueles que quiserem vir estar orando junto comigo. Eu vou estar orando, adorando, por todos aqueles que estiverem presentes nesta live, por todos os motivos que estão, todas as situações que estão acontecendo, as situações de dificuldade que estão acontecendo neste momento.
em todo o Brasil, né? Sobre todas as áreas. Nós vamos interceder, pelas pessoas que estão com dificuldades econômicas, financeiras, de saúde, enfim, todas as áreas de dificuldade, todas as atuações das trevas neste ano de 2020, nós vamos estar intercedendo e confiando e acreditando que a mão poderosa do nosso Deus vai estar agindo. A minha dica nesta noite, meu irmão e minha irmã que me assiste, entre na paz. Amém, queridos. Deus abençoe a irmã Caroline Borges, irmão Natanael Borges, Deus abençoe o Natanael Brits, perdão, da cidade de Gravataí, são muito bem-vindos, tá, queridos? Nós vamos, então, reforçar. Estejam comigo, entrem comigo, irmãos. Estejam comigo nesta live de oração. Nós precisamos orar. Às vezes, dentro de casa, nós estamos sozinhos, a gente perde até o ânimo de orar, não é verdade? Às vezes a gente não consegue se desenvolver sozinho. Então, estou mais uma vez aqui para quem está entrando agora. Estou avisando que vamos ter uma live especial nessa semana, que não será na quinta-feira. Eu não estarei gravando, não estarei liberando ao vivo no YouTube a live na quinta-feira, por motivos pessoais. Mas na sexta-feira dessa semana nós teremos live sim. E no sábado teremos o nosso culto presencial. Amém, queridos? Que Deus abençoe a todos nós e que nós possamos ter força, vigor, saúde e, mais do que tudo, que nós possamos caminhar mais uma milha com mais vigor na presença do Senhor. Se o pastor Israel Borges está me ouvindo, eu gostaria de fazer um pedido para ele, que se ele pudesse me trazer uma caneta aqui, porque eu acabei esquecendo. Se o pastor Israel Borges está me ouvindo, me dá um ok aí. Se tu puderes trazer uma caneta para mim poder me achar aqui nas minhas anotações e ficar dando baixa aqui, não é? Naquilo que nós vamos falando na presença de Deus. Eu tô achando uma caneta aqui, acabei de achar uma caneta aqui que é com uma flor, eu vou usar ela por enquanto. Glória a Deus. Ah, mas o pastor tá trazendo aqui para mim, então eu não preciso pegar a minha flor, mas já tava pegando uma flor aqui. Irmãos, louvado seja Deus. Vamos nos alegrar nessa noite. Você está aí comigo para aprender da palavra de Deus junto comigo. Pastora, qual é a palavra desta noite? É dons, troféus ou ferramentas? Nesta noite nós vamos aprender um pouco da palavra de Deus. Eu te convido, meu irmão e minha irmã, se você puder pegar a sua Bíblia, eu vou te convidar nessa noite porque é um culto de ensino. Amém? Se você gosta de aprender sobre a palavra de Deus, você vai gostar desse culto nessa noite. Você vai aprender um pouquinho mais da palavra de Deus, o que é que Jesus deixou escrito sobre essa questão de dons, de utilizarmos os dons da igreja, vários dons como estão escritos lá em 1 Coríntios, capítulo 12, né? Então, nós vamos aprender um pouquinho mais de como lidar com essa situação. É evidente que Deus deseja que todos nós tenhamos, quem sabe, até mesmo os melhores dons. Amém, queridos? Mas nós temos que entender que os dons não podem estar acima dos frutos. E nós temos que entender como o nosso Senhor Jesus Cristo lidava com os dons. E, afinal de contas, por que nós temos dons? Para que nós temos dons do Espírito Santo? Por qual motivo Jesus quis deixar para a sua igreja os dons do Espírito Santo? E nós vamos fazer uma avaliação nessa noite, todos nós que estamos aqui, se nós não estamos um pouco, digamos assim, meio perdidos em relação à questão da utilização dos dons do Espírito Santo nesses dias que nós estamos vivendo, nesses dias atuais. Amém, queridos? Fecha teus olhos comigo e vamos fazer uma breve oração. Pai amado, Pai querido, te dou graças, eu te louvo, eu te bendigo, eu te exalto, reconheço que tu é Deus e eu te peço, Senhor, que tu venha sobre nós nesta noite, derrame das águas divinas do teu Espírito Santo, derrame da tua graça, do teu amor e que tu venhas, ó Pai, nos lavar com o teu sangue precioso
e que tu venhas, ó Deus, a nos dar discernimento a respeito da tua palavra, a respeito dos teus dons, a respeito da tua vontade para com a minha vida, para com a vida, Senhor, dos meus irmãos que estão assistindo essa live nessa noite. Eu te peço, Divino Espírito Santo, esteja conosco, nos lave no sangue do Cordeiro, tome a mente, tome o coração de cada um dos meus irmãos que me assistem nessa noite, verdadeiramente se derrame sobre nós, derrame do teu sangue sobre nós, derrame da tua bondade sobre nós, derrame do teu espírito de sabedoria sobre nós e que nós possamos ter uma mente forte, uma mente firme, uma mente sadia, que nós possamos entender da tua palavra e que tu possa nos dar, Divino Espírito Santo, revelação da tua palavra nessa noite. Que nós venhamos a entender o propósito dos dons divinos do Espírito Santo sobre a nossa vida. Aquilo que tu deseja para nós, ó Deus. Nós te adoramos, nós te bendizemos, nós te exaltamos, reconhecemos que tu é Deus e pedimos que as tuas misericórdias, elas se renovem sobre a nossa vida nessa noite e que tu venhas, ó Deus, a nos dar uma palavra de conhecimento, de entendimento, espírito de sabedoria, espírito de revelação, e que tu venhas, ó Pai, a mudar a nossa mente a respeito desse tempo que estamos vivendo, onde muitas vezes nós damos tanta importância para os dons e desprezamos os frutos do Espírito Santo, sendo que, na verdade, tu nos disseste na tua palavra que os frutos do Espírito Santo é que irão realmente dar testemunho se nós somos teus filhos ou não. Então, em nome de Jesus, nesta noite eu te agradeço, Divino Espírito Santo, te peço que a tua boa mão esteja sobre nós, que tu venha nos lavar no sangue do Cordeiro e que tu possa dar um bom estudo, uma boa noite de estudo para todos nós que estamos aqui presentes, em nome de Jesus, que assim seja. Amém e amém. Então, assim, eu quero pedir se o pastor Israel Borges pode estar anotando os versículos, que ele me dê um ok, ou se ele prefere que a irmã Ana fique passando os versículos bíblicos na tela, o pastor Israel também se manifeste. Amém? Porque nós temos alguns versículos aqui importantes, tá, irmãos? Então, assim, vamos entrar na palavra de Deus. Diz assim, título de hoje: dons, troféus ou ferramentas? Afinal, meu irmão e minha irmã, eu gostaria de iniciar essa live de uma forma diferente. Eu gostaria de te convidar, você que está me assistindo, para que você dê a sua opinião. O pastor pediu então que se a irmã Ana Paula puder estar colocando os versículos, capítulos e versículos bíblicos, ele agradece, ok? É que o pastor Israel hoje está de novo, né, irmãos? Era para ele estar pregando hoje, mas ele está com um compromisso de trabalho. Então, eu vou pedir para a irmã Ana, que a irmã Ana possa colocar livro de Lucas, capítulo 10, do verso 17 ao 20. Livro de Lucas, capítulo 10, do verso 17 ao 20. Amém, Aninha? Lucas, capítulo 10, do verso 17 ao 20. Você aí que está me assistindo, o que você acha? Os dons são troféus ou ferramentas? Qual é a tua opinião a respeito disso? Os dons do Espírito Santo que estão descritos lá em 1 Coríntios 12. Para que você acha que Jesus deixou os dons para a igreja? Se você quiser dar a sua opinião, pode escrever aí. O que você acha? Os dons que o Espírito Santo deixou para a igreja, eles são troféus ou eles são ferramentas? Qual é a sua opinião a respeito desse assunto? Porque nós estamos aqui estudando e o que diz a palavra do Senhor a respeito dos dons? Amém? A irmã Ana falou, a irmã Ana colocou ali, ferramentas. Vamos ver o que diz a palavra. Antes de entrar no texto, eu quero ler o que diz a palavra de Deus a respeito dos dons do Espírito Santo. Para quem não conhece, irmãos, os cristãos, eles têm dons do Espírito Santo, né? Às vezes nós vemos falar muito dos dons, né? Do meio do ocultismo, a gente vê muito falar dos dons que estão no meio do espiritismo,
E poucas pessoas sabem que no meio do cristianismo pentecostal, o povo de Deus também é agraciado com muitos dons do Divino Espírito Santo. E está na palavra de Deus estes dons lá em 1 Coríntios 12. Amém, amados? E o que diz assim em 1 Coríntios 12? Não precisa anotar aí daí, Aninha. Eu só vou ler aqui rapidamente para a igreja. Diz assim acerca dos dons espirituais. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando éreis gentios, que eram mundanos, deixai-vos conduzir-vos a ídolos mudos, segundo eram guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso, porque a cada um é dado mediante o Espírito a palavra de sabedoria, e ao outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, e a outro no mesmo Espírito a fé, e a outro no mesmo Espírito dons de curar, a outro operações de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a um variedade de línguas, e a outro capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Amados, então vocês podem ver aqui, meus irmãos, que nós temos aqui diversos dons no Espírito, tá? Temos várias situações onde o Espírito se manifesta. Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, a fé é um dom, dons de curar, operação de milagre, profecia, discernimento de espírito, variedade de línguas, capacidade de interpretar estas línguas, enfim. E é Deus que distribui tudo isso dentro da igreja. Meus irmãos, antes de iniciar na palavra, eu quero deixar bem claro o seguinte: os dons do Espírito Santo são muito importantes para a igreja. Porque é através dos dons do Espírito Santo que as pessoas têm conhecimento da existência real do Deus vivo. Nós servimos a um Deus vivo que ouve, que fala, que vê. Principalmente para o descrente, principalmente para o crente novo, recém-convertido, principalmente para aquele que não conhecia, que não tinha conhecimento, não tinha certeza da existência de Deus. Quando começa a ser tocado, alcançado pelos dons do Divino Espírito Santo, começa realmente a entender que Deus existe, que Deus o conhece, que Deus sabe os seus pensamentos, que Deus conhece a sua vida. Então, principalmente para o novo convertido ou para o descrente que coloca o pé a primeira vez dentro da igreja, é muito importante que nós que somos filhos de Deus, que já temos o Espírito Santo, que já fomos batizados, que nós venhamos a buscar os dons do Espírito Santo, todos eles. Porque todos estes dons, os quais eu li agora, há pouquinho tempo, todos estes dons, eles são para a igreja. Amém, irmãos? Todos estes dons são para a igreja. E é para esse tempo, não é para o tempo antigo. Operação de milagre, palavra de conhecimento, profecia, revelação, tudo. Tudo que Jesus deixou é para nós. Tudo que Jesus deixou é para a igreja. E só que nós temos que buscar. Para nós adquirirmos estes dons, nós precisamos orar, nós precisamos gastar tempo na presença de Deus, nós precisamos jejuar, nós precisamos falar com Deus em secreto e nós precisamos nos abastecer de fé na palavra de Deus e no espírito da profecia. Se nós não fizermos isso, irmãos, a gente não vai abrir a nossa espiritualidade. Então, eu quero deixar bem claro aqui que os dons são muito importantes, sim. E que essa live, não estou fazendo essa live para criticar os dons ou aqueles que utilizam os seus dons, mas apenas para mostrar que assim como a Verinha disse, a Ana Paula disse também, são ferramentas e é verdadeiramente, tá? Tanto a Aninha como a irmã Verinha acertaram. Os dons são ferramentas. Por que dons não são troféus? Porque não são para ser exibidos.
O troféu é uma coisa que a gente exibe, irmãos. O troféu é uma coisa que a gente se orgulha, né? Um competidor de Fórmula 1, por exemplo, o nosso saudoso Ayrton Senna, cada vez que ele ganhava um troféu, ele subia no pódio, ele pegava, fazia uma festa danada, ele exibia o troféu dele acima da cabeça. Ele pegava champanhe caríssima e ele tomava banho de champanhe, ele lavava todo mundo de champanhe, ele fazia um festerê. Por quê? Porque o troféu, ele demonstra uma vitória, e ele dá um sentimento de vitória, e ele dá um sentimento de realização, de satisfação, ele enche o ego de uma pessoa. O troféu, ele é para ser exibido, né? Para ser exibido a público, para que a pessoa venha a ser ovacionada, para que a pessoa venha a ser honrada, né? Muitos ídolos, como por exemplo do automobilismo, como o próprio Ayrton Senna, eram pessoas que eram até idolatradas, reverenciadas. Quando ele morreu foi uma comoção mundial, não é verdade? Porque ele era um esportista muito famoso por causa da quantidade de troféus que ele adquiriu. Por isso que os dons não podem ter essa conotação para nós de um troféu. Por isso que nós temos que entender que eles são apenas ferramentas e que nós, como filhos de Deus, que buscamos adquirir essas ferramentas para utilizar em benefício dos nossos irmãos, nós não temos motivo para nos sentirmos orgulhosos e maiores do que ninguém, porque os dons são ferramentas. Os dons não atestam que uma pessoa é de fato filho de Deus. Amém, irmãos? O que atesta que uma pessoa realmente, o que testifica, o que comprova que uma pessoa é filha de Deus e está agradando a Jesus de Nazaré, são os frutos do Espírito Santo. Benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio, amor, longanimidade, paciência e etc. Em outro momento eu vou estar fazendo uma live especificamente sobre os frutos do Espírito Santo. Então, os frutos do Espírito Santo é que vão dar testemunho de que eu e você nascemos de novo e somos filhos e filhas do Deus vivo. Amém, meus irmãos? Os dons do Espírito Santo, nós temos a obrigação de buscar, nós temos obrigação de orar, nós temos obrigação de jejuar, nós temos obrigação de ler a palavra de Deus, de adquirir conhecimento. Nós temos a obrigação de entrarmos na presença do nosso Pai, no nosso jardim secreto, para buscarmos os dons do Espírito de Deus, para fluirmos no Espírito quando nós estamos reunidos na casa de Deus, para que nós possamos ajudar os nossos irmãos que muitas vezes estão com muitas dificuldades, precisam de uma resposta direta do trono de Deus, precisam de uma resposta, de um socorro imediato do Senhor, precisam ouvir a voz de Deus numa situação de limite, porque muitas vezes nós passamos por situações de limite, de vida, de morte, situações financeiras terríveis, situações de enfermidade, situações de problemas de trabalho, de perda de serviço, aonde os nossos nervos praticamente explodem e nós ficamos temerosos e nós precisamos saber ter uma palavra revelada da parte do Deus vivo. Amém? Seja bem-vinda, Valéria. Deus te abençoe. Nós vamos estudar essa noite sobre Lucas 10, do 17 ao 20. Amém? Então, eu só dei uma introdução para vocês entenderem o que realmente carimba sobre a vida de uma pessoa, de que ela é filha do Deus vivo, é ela adquirir os frutos do Espírito Santo. Ela buscar os frutos do Espírito Santo, que é onde o Espírito de Deus vai fazer uma transformação de dentro para fora. Ela verdadeiramente vai nascer de novo. Ela vai ser nova criatura. A pessoa roubava, deixa de roubar. A pessoa prostituía, deixa de prostituir. A pessoa fumava maconha, era viciado em drogas, deixa de fumar maconha, deixa de ser viciado em drogas. A pessoa roubava bancos, deixa de roubar bancos.
A pessoa era um assassino, como o apóstolo Paulo foi, mas quando ele foi alcançado por Deus, quando ele ficou cheio dos frutos de Deus, ele ficou cheio do Espírito Santo, ele parou com todas as práticas horrorosas que ele fazia, porque o arrependimento entrou no coração daquela pessoa. Amém? Num segundo momento, ele foi cheio do Espírito Santo, ele foi batizado com o Espírito Santo, ele foi dominado pelo Espírito Santo e ele começou na busca pessoal dele a crescer espiritualmente e a manifestar todos os dons do Espírito Santo, tanto prova que o apóstolo Paulo, Pedro, quando passava, a sombra de Pedro curava. Tinha pessoas que queriam ficar atrás na sombra de Pedro para receber cura física. A paz do Senhor, irmão Jefferson Boeras. Jesus te abençoe e seja bem-vindo. Então, o que acontece, meus irmãos? Para vocês verem o tamanho da busca sobre os dons do Espírito Santo dos apóstolos, dos cristãos antigos, que eles tinham tanto poder, eles tinham tanta virtude no corpo deles, eles oravam tanto, eles jejuavam tanto, eles buscavam tanto, eles estavam próximos de Jesus, porque só o apóstolo Paulo que não, né? Porque o apóstolo Paulo veio na segunda leva dos apóstolos, mas eles eram tão próximos de Jesus, andavam tão juntinhos com Jesus, que se cumpria na vida deles o que havia sido determinado por Jesus Cristo. Que Jesus disse que aquele que viesse após ele, né, que fosse seguidor de Cristo Jesus e que nascesse de novo, poderia fazer sinais, prodígios, milagres e maravilhas, tais quais ele já havia feito e muito mais ainda. Amém, meus irmãos? Tem algumas igrejas, tem alguns conceitos, tem alguns caminhos, visões da teologia que acham que os dons do Divino Espírito Santo não são para a igreja moderna, não são para os dias atuais. Mas eu quero te dizer que se você é um pentecostal, se você vai numa igreja evangélica pentecostal, você tem que entender que nós, pentecostais, cremos no Pentecoste, cremos no poder de Deus, cremos que o mesmo Deus que curou no passado, ele cura hoje e curará eternamente. Que tudo quanto nós temos escrito na Bíblia Sagrada, todos os sinais, prodígios, milagres e maravilhas que foram feitos no passado, eles podem ser feitos nos dias de hoje, nos dias atuais. Desde que eu e você venhamos a entrar na presença de Deus, venhamos a desejar buscar os dons do Espírito Santo de Deus. Amém, queridos? Quem está entendendo essa mensagem, possa me dar um olá e possa me dar um amém. Não fica quietinho desse lado, me ajuda a pregar, porque nós estamos numa live hoje de estudo bíblico, de conhecimento. Você tem que entender, você tem que aprender das coisas de Deus. Você precisa receber tudo que Jesus tem para dar para você. Não se contente de viver uma vida espiritual rala. Deus fala, Deus ouve, Deus vê. E Deus quer falar com você. Deus quer abrir os teus ouvidos espirituais. Deus quer abrir os teus olhos espirituais. Deus quer falar na sua mente, no seu coração, na sua alma, no seu espírito. Deus quer que você entenda a palavra dele quando você abrir as escrituras. E se você orar e pedir para que Deus venha te ajudar a entender as escrituras quando você não entende, saiba que se você orar e orar com constância, quando você menos perceber, você vai estar entendendo toda a Bíblia. Meus irmãos, tem testemunhos lindos, lindos. Tem um irmão que eu conheci, que ele é presbítero da Assembleia de Deus, que ele foi presidiário, Jesus livrou ele do presídio, ele era analfabeto, e quando ele foi ministrado por uma serva de Deus dentro do presídio, ele estava muito triste porque ele ganhou uma Bíblia e ele não sabia ler. E ele chorou com aquela Bíblia abraçado dentro do presídio e disse para Jesus: Jesus, como eu queria saber ler o que está escrito aqui na tua palavra. Glórias a Deus. E na mesma noite, quando ele abriu a Bíblia, ele começou a entender tudo o que estava escrito. E aí ele começou a perguntar para o vizinho de cela dele, para quem estava em cima da cama dele: isso aqui está escrito aqui? E o rapaz dizia sim.
E tá escrito isso aqui, nessa outra linha? Sim. E aqui tá escrito isso, isso. E ele disse sim. Tu não disse, rapaz, tu não disse que tu não sabia ler? Como que tu não sabe ler? Como é que tu não sabe ler? Tu tá lendo tudo que tá escrito aí, rapaz? E ele começou a chorar, e ele começou a gritar, e ele começou a louvar, ele começou a glorificar, porque Jesus Cristo de Nazaré, numa simples oração que ele fez, tirou as escamas dos olhos dele, tirou a falta de entendimento mental dele, abriu os ouvidos dele e simplesmente depois daquela singela oração, ele começou a ler a Bíblia todinha. E ele leu várias vezes enquanto estava no presídio, ainda antes de Jesus o libertar. E deixa eu contar um mistério para você. Eu conheci esse presbítero pessoalmente. E ele não lê mais nada, meus irmãos. Olha o mistério de Deus aí. Ele não consegue ler um livro, nenhum livro. Ele só consegue ler a Bíblia. Jesus fez exatamente o que ele tinha pedido. Ele disse: Senhor, eu gostaria tanto de saber ler para ler a Bíblia. Eu quero ler a tua palavra. E Jesus descodificou. Deus descodificou. Deus abriu o entendimento dele para ler a palavra. Olha o mistério de Deus. Ele não sabe ler mais nada, mas a Bíblia ele consegue ler. Quem pode dar um glória a Deus? Quem acredita nessa palavra que eu estou falando? Irmãos, isso foi há poucos anos atrás, certo? Milagre de Deus é para quem crê. Milagre de Deus é para quem acredita. Dons do Espírito Santo é para quem acredita. Se você não alimentar a sua fé, se você não procurar ter o seu secreto, o seu oculto com Deus, você nunca vai viver milagres de Deus. Amém? Amém? Pode crer, pastor Israel Borges, porque é verdade. Esse irmão, ele é um presbítero famoso, ele é um homem de Deus cheio do Espírito Santo, que ganha almas, assim, a varrer, é um homem cheio da graça de Deus. Ele é presbítero da Assembleia de Deus, do interior do estado, e ele esteve pregando, eu tive a felicidade de conhecê-lo no Ministério Deus Proverá, dos pastores Jocelane e Rubens, e ele foi uma bênção de Deus. Eu chorei todo o culto. Ele é uma bênção, a esposa dele é uma bênção. Há um poder de Deus na pregação, um poder de Deus, uma presença de Deus quando eles passam no local, extraordinária. Toda a conversão dele foi feita de maneira extraordinária, porque ele creu, ele recebeu o evangelho e ele creu que ele poderia ser usado com os dons do Espírito Santo, que ele tinha o Espírito Santo e que o Espírito Santo tinha poder de fazer qualquer coisa, inclusive de fazer ele ler a palavra de Deus, mesmo ele sendo analfabeto. Eu quero nessa noite fazer com que tu tenha mais fé, meu irmão. Se eu conseguir que você saia dessa live com mais fé, com mais entendimento do porquê que Deus deixou os dons do Divino Espírito Santo. É ferramenta, é para sinal, é para testemunho de Deus na face da terra. Pastor, eu tenho que buscar os dons do Espírito Santo, mas é claro, se você já aceitou Jesus, se batizou passou pelas águas, pelo batismo das águas e recebeu o batismo do Espírito Santo, você tem que começar a buscar fervorosamente receber todos os dons do Espírito Santo na sua vida. Jesus quer falar diretamente com você. Jesus quer te usar na face da terra. Você tem um dom, você tem um talento, você tem uma chamada, você tem uma missão, você é precioso, você é preciosa, você não tem que ser como ninguém mais, porque você já é você e Deus te fez assim, e Deus te ama assim, e Deus quer te usar a ti.
Sim, Deus quer te usar a ti. Deus quer te dar todas essas ferramentas preciosas do Espírito Santo para que você seja uma bênção de Deus na face da terra, para que você seja luz no meio das trevas, luz no meio da escuridão, para que você possa ganhar muitas almas para Cristo Jesus, desse teu jeitinho, do jeitinho que tu é, com os dons do Divino Espírito Santo, que a partir de hoje eu declaro em nome de Jesus pela fé, que você vai começar a ter interesse de buscar na sua vida, para que você possa ser um canal de bênção para a vida de muitas e muitas e muitas pessoas na face da terra. Amém? Você pode dizer amém? Glórias a Deus. Então, nós já aprendemos aqui, dons são ferramentas, amém? Abre comigo a palavra de Deus, aonde diz aqui, Lucas, capítulo 10, vamos à palavra do Senhor, então, nesta noite maravilhosa, aonde nós estamos aprendendo a palavra de Deus, um pouquinho da palavra de Deus. Como é bom aprender da palavra de Deus, você está se alimentando nessa noite, o seu espírito está sendo vivificado. O seu corpo pode estar cansado, mas a sua alma e o seu espírito estão sendo vivificados nesse momento. Mortifica o teu cansaço, meu irmão e minha irmã, e começa a entrar na presença de Deus para que você possa entender que Jesus te ama, Ele é teu Pai, Ele já te capacitou quando você recebeu o Divino Espírito Santo e agora você precisa fazer a sua parte, que é buscar fervorosamente as ferramentas para que você possa entrar nesta guerra, nesta batalha e ser vitorioso e ser vitoriosa. Amém? Vamos à palavra de Deus então. Lucas capítulo 10, do verso 17 ao verso 20, diz assim. Verso 17. O regresso dos 70. Então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios nos submetem pelo teu nome. Veja bem, os discípulos estavam super felizes porque os demônios se submetiam ao nome de Jesus na vida deles. Amém? Mas nós temos que aprender nessa noite que não é esse o interesse de Deus. Jesus não ensinou isso para eles. Jesus não queria que eles ficassem se gloriando porque eles tinham recebido o poder de Deus para expulsar demônios. Não. Pelo contrário, logo em seguida nós vamos ver aqui o que Jesus falou para eles. O que nós temos que aprender? Que a nossa alegria não deve ser porque os demônios se submetem a nós, ou porque nós possuímos dons excelentes, ou porque os dons que nós temos são ferramentas para o reino. Porque os dons não são troféus para a gente ficar se exibindo. Amém? Os nossos dons e talentos, eles são para exercício do ministério no reino. Eles são ferramentas espirituais que Jesus deu para mim e para você, e se ele não deu ainda, ele vai dar se você buscar, porque você não tem nada menos do que ninguém e nada mais do que ninguém. Você é tão filho de Deus como qualquer outro filho de Deus. A diferença é se você vai se aproximar tanto de Jesus como aqueles filhos que buscam os dons do Espírito Santo se aproximam. Você que decide de qual é a distância, qual é o relacionamento que você vai ter com Jesus, amém? Porque Jesus quer ter um relacionamento profundo comigo e com você. Mas se você não quiser ter um relacionamento profundo com Jesus, ele vai te respeitar. Mas se você quiser ter um relacionamento profundo com Jesus, ele vai repartir contigo todos os dons divinos do Espírito Santo e você vai ter tudo o que ele tinha para exercer todas as funções ministeriais que ele entregou na sua mão e para você ser uma bênção na face da terra. Pastora, mas isso é para mim, logo para mim, eu tenho tanto medo, eu tenho tanta dificuldade. É verdade, mas é para você. Não te esqueça que Pedro, quando ele foi sendo chamado por Jesus, ele disse para Jesus: afasta-te de mim, Jesus, porque eu sou um miserável pecador. Pedro não se achava digno de ser um discípulo de Jesus Cristo. Pedro queria que Jesus se afastasse dele, porque não considerava que ele poderia exercer, talvez, estar ao lado de Jesus quando ele viu quem Jesus era. Mas Jesus não rejeitou a Pedro, amém? E Jesus não rejeita você. Ele sabe da tua deficiência e sabe da tua dificuldade. Mas a pergunta que Jesus faz para ti nessa noite é simplesmente assim: Pedro, me siga.
porque você não vai ser mais agora pescador de peixes. Eu vou te transformar em pescador de homens. Pedro, larga tudo que você acha que considera importante, porque assim, junto comigo, você vai ter tudo que você precisa. Não fica com medo, Pedro. Se eu estou te chamando nessa noite, para que tu venha se desenvolver espiritualmente, para que tu venha buscar todos os dons do Divino Espírito Santo para a tua vida, para que tu possa exercer o teu ofício, a tua chamada ministerial. Não tenha medo, Pedro. Eu estou te chamando, eu garanto. Eu só estou te perguntando, você quer deixar de ser um pescador profissional? Você consegue deixar isso para trás? Você consegue deixar os seus interesses? Você consegue colocar os seus interesses, os seus planos e os seus projetos em segundo plano e confiar em mim? Porque se você vier comigo hoje, Pedro, você não vai mais ser pescador de peixes. Você vai ser pescador de homens. E eu vou te dizer uma coisa, eu vou te ensinar a pescar uma pesca maravilhosa, uma pesca que você nunca imaginou que você poderia pescar. E eu sou aquele que sei aonde que estão os peixes, porque Pedro, nada vai te faltar, você andando comigo e eu andando com você, nada vai te faltar. Porque eu cuido até mesmo dos meus passarinhos. E eu não vou cuidar de você, Pedrinho? Nessa noite Deus está te convidando. Você aí que está me ouvindo desse lado. Você, homem de Deus. Você, mulher de Deus. Você está preparado para ser chamado por Jesus para ser um pescador de homens? Você está preparada, minha irmã querida, que está aí, você que sempre achou que não ia dar em nada e que Jesus não ia chamar você, você está preparada para estar ouvindo nessa noite o chamado e o convite de Jesus, chamando você para participar de uma pesca maravilhosa, te chamando para ser uma pescadora de homens e uma pescadora de mulheres, te chamando para priorizar as coisas do reino e deixar um pouco as suas coisas particulares, porque quando você cuida das coisas de Deus, Deus se compromete de cuidar das suas coisas. Quem pode receber essa palavra? Quem crê que esta palavra está sendo liberada profeticamente para a sua vida hoje e recebe de Deus uma transformação poderosa que Deus vai fazer a partir desse ano na sua vida, se você permitir. Meus irmãos, tudo que Deus promete para nós é condicional. Por que, pastora? Porque depende se nós vamos aceitar. O meu Jesus não força ninguém a nada. O teu Jesus não força ninguém a nada. Se você quiser priorizar sempre a sua vida pessoal, os seus planos, os seus projetos, os seus interesses, os seus negócios, a sua visão de vida material e carnal, ok. Jesus vai deixar você correr com seu barco solto. Jesus não aprisiona você. Eu quero te dizer nessa noite que Jesus está te convidando, como ele convidou a Pedro. Jesus nesta noite está falando com alguns que estão aí nesse outro lado da live. E ele está te convidando nesta noite, a você, meu irmão e minha irmã, para você começar a priorizar o reino de Deus e a sua justiça, para que todas as coisas materiais que você tanto quer, que você tanto almeja, elas comecem a ter uma pesca maravilhosa, para que você comece a entrar no sobrenatural de Deus e viver o sobrenatural de Deus e conseguir, irmãos, vivenciar experiências como Pedro vivenciou naquela pesca maravilhosa. Irmãos, nós não viveremos milagres de Deus se nós não estivermos em situações extremas. Você nunca vai vivenciar milagres de Deus se tudo estiver bem no natural. É nos momentos de dificuldade, é nos momentos de aperto, é nos momentos de opressão, nos momentos de limite da nossa vida, que nós começamos a orar mais, jejuar mais, clamar mais, confiar mais, depender mais, e então nós viveremos o sobrenatural. Amém? Glórias a Deus. Quem pode receber essa palavra? Diz assim, verso 18. Mas ele lhes disse, eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Meus irmãos,
Aqui, o que nós aprendemos nesse verso? Sabe por que Satanás caiu? O diabo caiu por causa da soberba. Sabe por que muitos irmãos na fé, muito usados por Deus, estão caindo? Muitas pessoas que são referência, que foram referências no Evangelho hoje estão caindo por causa da soberba e, em segundo momento, pelo amor ao dinheiro. Guarda bem essas palavras que eu estou te entregando. Então, meus irmãos, vocês que estão me ouvindo, fujam destas coisas. Façam uma limpeza no coração de vocês. Verifique se a soberba não está tentando entrar dentro do seu coração em alguma área. Verifique se em algum momento você não está priorizando mais as coisas materiais do que as espirituais na sua vida. Faça uma reflexão de todas as profecias, palavras e revelações do Espírito que você tem recebido até o dia de hoje. Porque, irmãos, o que fez com que o diabo caísse foi a soberba. Amém? E nós precisamos, foi a soberba, a vaidade e o orgulho. E uma das coisas que traz muita soberba, vaidade e orgulho na nossa vida é quando Deus nos levanta financeiramente. É um fato, irmãos. Nós precisamos atentar para essa realidade. Nós precisamos sondar o nosso coração. A palavra de Deus diz que enganoso é o coração do homem, terrivelmente corrupto, e quem o conhecerá? É muito fácil o homem se render a Deus e adorar a Deus e buscar a Deus e seguir a Deus quando ele está bem pobrezinho. Assim como é muito fácil quando ele é levantado até mesmo pelo próprio Deus, ele abandonar o barco, ele largar a rede, ele largar a pescaria espiritual e voltar a trabalhar lá no barco dele do passado, como Pedro fez depois que Jesus morreu, abandonou tudo e voltou atrás e foi pegar o barco dele para trabalhar nas coisas naturais, buscar o recurso material, buscar a ter tudo que ele tinha antes. Ele largou tudo que ele estava fazendo porque ele desacreditou. Teve um momento que um espírito de incredulidade entrou em Pedro e ele voltou lá para trás, lá para o passado. E eu quero, em nome de Jesus, profetizar na sua vida hoje, que não será assim na sua vida, que você fará as escolhas certas. Para você que está sentindo que Deus está te chamando nessa noite para se envolver com o reino, para se envolver com uma pesca maravilhosa, para se entregar no reino, para aí se deixar se tornar um homem e uma mulher espiritual, para priorizar primeiramente as coisas do reino de Deus e a sua justiça, para que Deus Jeová acrescente na justa medida da sua vida todas as coisas materiais que você precisa. E quando eu digo todas, é todas. Todas. Porque ninguém que andou com Jesus passou fome. Meus irmãos, vai dar uma olhada lá nos evangelhos, os novos evangelhos, amém? Ninguém que anda com Cristo passa fome. Quem realmente tem uma vida limpa, escute bem o que eu estou falando, se realmente tem uma vida limpa, se realmente anda com Cristo, não te preocupa, porque Deus te sustentará. Mesmo em dia de angústia, de aflição, de miséria, seja o que for, tome esta palavra para ti nesta noite. Jesus não somente sustentou a José no Egito, Jesus prosperou José no Egito. Jesus enriqueceu tudo aquilo, todo o Egito por causa de José. Por causa de José e da sua integridade, toda aquela nação foi abençoada e ainda matou a fome e providenciou, Deus entrou com providência para todos quanto buscaram a José. Ninguém que anda com Cristo vai ficar decepcionado. Se verdadeiramente anda com o Senhor, o nosso socorro é o Senhor, o socorro vem do Senhor e todas as nossas necessidades serão supridas em glória. Quem pode dar um amém do outro lado aí? Eu estou falando com gente que crê ou estou falando com gente incrédula? Me responda aí, me dê um amém. Você crê nessa palavra, você receba nessa noite. Satanás caiu por causa da soberba. Ele se achava melhor do que Deus, ele se achava melhor que os irmãos,
os irmãos celestiais, ele se achava melhor que Jesus, ele se achava melhor que os anjos, ele se achava mais bonito, ele se achava mais inteligente, ele se achava mais talentoso. O diabo tinha excesso de orgulho e de vaidade. Ele foi abençoado sobremaneira por Deus com todos os dons. Ele era um querubim ungido. Ele tinha dons maravilhosos, como ele ainda tem poder, mesmo caído. Mas ele sempre queria mais. O diabo foi dominado por um sentimento de ganância, de insatisfação, de ingratidão a Deus. Ele queria mais, 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 mais. O diabo não tinha limites. Ele perdeu todos os limites. A sua ambição, por sede de ambição e de conquista, ele passou por cima de tudo. Ele usurpou ser igual a Deus, ele queria ser como Deus. E foi por isso que o diabo caiu. Não foi Deus que o derrubou, foi ele mesmo que armou toda a queda dele com as próprias mãos e com as decisões erradas que ele tomou. E assim acontece conosco hoje. Assim acontece com muitos líderes religiosos hoje, de todos os segmentos, não somente do segmento cristão. Vaidade, orgulho, soberba. E também não acontece só com líderes religiosos, acontece com ovelhas, acontece com pastores, acontece com presbítero, com diáconos, acontece com profetas, acontece com apóstolos, acontece com qualquer um, irmãos. É só nós não vigiarmos. Porque quando não estamos preparados para a bênção vira maldição, nós entortamos a nossa cabeça. E nós permitimos que o diabo mande dardos inflamados e nos segue, e nos bote tampões nos nossos ouvidos. E inclusive as pessoas que recebem muitos dons do Espírito Santo quando buscam, elas têm que vigiar redobradamente, para que elas não venham a se perder justamente por causa da glória. Por causa da glória, do poder, da excelência dos dons no Espírito Santo. Então, isso acontece com qualquer um, em qualquer área. Eu estou pontuando aqui vários pontos. O diabo caiu e armou a cova para sua própria destruição por causa da sua falta de limite, da sua glória pessoal, do seu engrandecimento, dos planos e projetos que ele tinha, do plano B, que não estava no plano e no projeto de Deus para a vida dele. Porque o diabo foi criado por Deus. O diabo é filho de Deus, irmãos. Você já pensou nisso? Você sabia que o diabo é irmão de Jesus, se nós formos ver desta forma? Porque ele foi um ser celestial, ele foi um querubim ungido. Ele foi criado por Deus, meus irmãos. Ele foi criado por Deus. Ele não foi criado por qualquer um, ele foi criado por Deus. Mas ele usurpou ser igual a Deus. Ele perdeu todos os limites. Ele se perdeu na jogada. Porque ele tinha demais. Ele ganhou demais de Deus. Ele foi abençoado demais por Deus. E isso fez com que o coração dele se enchesse de soberba, de vaidade, de orgulho, de tudo quanto ele tinha, em especial dos dons. E assim pode acontecer com qualquer um de nós, e é por isso que nós temos que vigiar. Amém, irmãos? Não confie na sua mente, não confie no seu coração, não confie nos seus projetos, confie naquilo que o Espírito Santo de Deus está falando com você nesta noite, ou já falou, ou te revelou, ou te entregou, ou pela palavra escrita. Não confie em você, não confie no seu coração, não confie na sua avaliação. O diabo confiou na avaliação própria dele e por isso ele foi destruído. E Deus não teve misericórdia do diabo, mesmo ele sendo filho de Deus e criação de Deus, porque Deus não admite ser confrontado. Deus não admite, irmãos. Deus é um ser espiritual. Nenhum de nós tem condições de enxergar a Deus se nós estivermos vivos. Para nós enxergarmos a Deus, nós temos que morrer. Foi isso que Deus disse para Moisés lá na fenda da rocha. Nenhum homem pode me ver vivo.
Ele é muito superior a nós, meus irmãos. Nós temos que aprender a respeitar a divindade de Deus e a respeitar o que nós recebemos dos santos profetas de Deus, porque paga um preço que eu e você não pagamos. A palavra de Deus diz que dura coisa é recalcitares contra os aguilhões de Deus. Então, meus irmãos, nesta noite eu quero te dizer o seguinte: os dons do Espírito Santo ou qualquer outra coisa que nós venhamos a receber de Deus é bondade, é misericórdia, não são troféus para serem exibidos. Nós não podemos virar pessoas exibicionistas com as bênçãos que o nosso Senhor Jesus nos dá, meus irmãos. E não adianta esconder de Deus, você pode se esconder de você mesmo, mas Deus sabe o que está passando lá no profundo do seu coração. Antes que a palavra saia pela sua boca, Deus já tem conhecido se o coração, em que estado está o seu coração. Se já entrou soberba, se já entrou vaidade, se já entrou orgulho, Ele sabe. Amém? Sabe por que Jesus chamou a Pedro naquela noite? Porque Jesus estava conhecendo o coração de Pedro e estava sabendo que Pedro não se achava digno dele. Irmãos, nós não podemos sair desse lugar. Nós não podemos sair desse lugar de humilhação. Não importa o quanto e o tanto Deus nos abençoe. Não importa o tanto e o quanto Deus nos usa. É neste lugar de humilhação que nós temos que permanecer. Neste lugar de humildade, sabendo que diante de Deus, de Jesus Cristo de Nazaré e do Divino Espírito Santo, que são a Santíssima Trindade, seres celestiais, espirituais, divinos, nós temos que nos sujeitar a eles, porque se nós não se sujeitarmos a eles e a sua palavra, a quem nós vamos nos sujeitar? E isso só mostra o quanto nós somos orgulhosos, vaidosos e soberbos, e enquanto nós não reconhecermos que em nós não há nada de bom, a palavra de Deus diz que Jesus disse que bom era só Deus. Então significa que eu e você não somos tão bondosos como nós pensamos que somos. Amém? A palavra de Deus diz que para seguir a Cristo nós temos que carregar a nossa cruz e nos esvaziar de nós mesmos. Mas nós queremos seguir a Cristo cheios de eu, cheios de ego, cheios de vaidades, cheios de plano B. Jesus está dizendo para nós vir para cá. E nós temos o plano B que nos leva para lá. E nós queremos ir para o plano B. E Jesus fala conosco 1, 2, 20 vezes, mas quer saber? Nós continuamos achando que nós temos razão e que o plano B é melhor. E quando nós quebramos com a nossa cara na parede, nós corremos de volta dizendo: Jesus, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Irmãos, só que nós estamos vivendo num tempo de batalha espiritual na terra. Nós podemos ter feito isso muitas vezes no passado e Deus ter coberto nós com um pano de misericórdia. Mas será que Ele vai fazer isso agora? Será que nesse momento Ele não está esperando que eu e você venhamos a tomar uma posição e venhamos priorizar o reino de Deus e a sua justiça, venhamos a buscar os dons do Espírito Santo para que nós venhamos a botar a mão no arado sem olhar para trás e tomarmos a decisão e a atitude que Pedro tomou? Pedro decidiu largar o barco dele, o barco onde ele pescava peixe, onde ele ganhava dinheiro, ele ganhava muito dinheiro. Eu quero que você saiba que Pedro não era um afavelado, que Pedro não era um coitadinho. Pedro, ele era um dono de vários barcos, ele tinha muitas pessoas que trabalhavam para ele ganhava dinheiro. Mas Jesus disse para ele: segue-me. Você não vai ser mais pescador de peixe, você vai pescar homens. E quer saber? Deus falou isso para Pedro e Pedro tinha algo a deixar para trás. Ele sabia que ele ia estar deixando as coisas dele, o plano B dele, as prioridades dele, o dinheiro que ele gostava tanto. Deus estava pedindo isso a Pedro. E Pedro foi com ele. E quem sabe nesta noite Deus está falando comigo e contigo. Vem, meu filho, vem para minha casa. Eu quero te fazer um pescador de almas.
Quem sabe num primeiro momento você até não vai ganhar tanto dinheiro como lá no seu trabalho secular, mas quer saber? Comigo ninguém passa fome e eu também tenho sempre um outro plano. Eu sempre tenho um plano maior porque os meus pensamentos são mais elevados que os teus. Os meus planos ao teu respeito são melhores do que os teus. Eu nunca faço algo a troco de nada. Você pode confiar em mim? Será que Deus não está falando com alguém nesta noite em especial, em nome de Jesus? Glórias a Deus. Vamos adiante. Verso 19. Eis aí, vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada vos causará dano. O que Jesus está nos ensinando aqui? Que Deus nos deu autoridade, mas não para nós ficarmos soberbos ou para sermos exibicionistas ou vaidosos. Esses são princípios satânicos, devem ser banidos da nossa vida. Tudo aquilo que Jesus nos dá no sentido espiritual ou no sentido material é para nos levarmos a termos um coração grato, a termos um coração humilde, a sermos servos, a nos alegrarmos de tal maneira que o nosso desejo seja alegrar o coração do nosso Pai, servir o nosso irmão. Tudo o que Jesus nos dá, seja dons espirituais, ou sejam bênçãos materiais, seja o que for, é para nos tornar mais humildes, mais próximos dele, mais cheios do amor dele, para que venha facilitar a nossa vida, para que nós possamos exercer o nosso ministério, para que nós possamos ser cheios do amor de Deus, para que nós possamos ter uma vida plena, regalada e espiritual. O reino de Deus não é comida nem bebida. O reino de Deus é paz, alegria e é gozo no divino Espírito Santo. Meu irmão e minha irmã que me assiste nesta noite. Por isso que Jesus diz, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. E todas as coisas vos serão acrescentadas. Sabe por quê? Porque quando nós nos aproximamos de Deus, Ele tem tudo para nos dar. Deus tem porta aberta para nós. Deus tem porta de trabalho aberta para nós. Nós temos que nos aproximar de Jesus. Se aproxime de Jesus e as tuas necessidades os teus pedidos, as tuas orações, elas vão ser respondidas. Por isso que é uma chave de conhecimento, é uma chave. Entra para o teu quarto, te relaciona com teu pai, conversa com teu pai, agrada o coração do teu pai e você vai ver as tuas orações sendo atendidas. Você não precisa passar 24 horas orando, jejuando e ajoelhada. O que você precisa é estar perto do Pai. Você precisa se relacionar com o Pai. Você precisa aceitar a chamada espiritual da sua vida. Meu irmão, nós estamos de passagem. Hoje estamos aqui, amanhã poderemos não estar mais. Eu quero te perguntar nesta noite, você tem tomado posse da sua chamada, dos dons do divino do Espírito Santo? Você tem pego as suas ferramentas, você tem aceitado a chamada de Cristo para ser um pescador, uma pescadora de homens? Há quantos anos Deus está te chamando? Será que você não está fugindo? Será que as coisas não estão dando tão certo como deveriam dar na sua vida, tão somente porque você não está aceitando a chamada que Jesus fez para Pedro e que Pedro aceitou? Todo tipo de princípio satânico tem que ser banido da nossa vida. Nós não devemos nos sentir melhores do que ninguém, por coisa nenhuma. Por bênção espiritual, por dons espirituais, por poder de Deus na nossa vida, quer seja por dons, bênçãos ou poder, ou por bênçãos materiais de qualquer ordem, por títulos, por conquistas. Irmãos, vai para o livro de Provérbios, vai para o livro de Salomão. Vaidade das vaidades, tudo que foi feito na terra aqui por alguém, já foi feito antes. Tudo que foi conquistado nesta terra por alguém, já foi conquistado antes.
Amém? Você não é o primeiro e você não vai ser a última. Você não é a cocada branca e nem a cocada preta. Você não vai ser maior e nem melhor do que ninguém. Entendeu, meu irmão e minha irmã? Porque tudo que nós fazemos aqui nessa terra já foi feito por alguém antes. E depois que nós não estivermos mais aqui, será feito por outra pessoa depois de nós e talvez muito melhor do que nós. Eu estou pregando esta live nesta noite, mas eu não sou nem um pouco envaidecida por isso, porque tem milhares de pessoas pregando lives e pregando muito melhor do que eu, com um canal muito maior do que o meu. Amém? Eu sou serva, eu estou servindo. Quando nós entendemos qual é a nossa chamada, quando nós entendemos para quem nós trabalhamos, nós começamos a nos limpar da vaidade. Nós vamos mandando embora essa vaidade, essa soberba, esse orgulho que só vai nos fazer cair. Quantos homens e mulheres de Deus, servos de Deus, que já foram muito usados por Deus, caíram? Quantas pessoas, irmãos na fé, queridos meus, que já foram muito abençoados por Deus dentro da casa de Deus e caíram por causa da sua independência, por causa do plano B, porque não quiseram aceitar a chamada que Jesus fez para Pedro. Meus irmãos, nós fomos chamados para servir o reino. Deixa eu te dizer uma coisa para você. Se você tem a ideia de permanecer eternamente dentro do Evangelho, só sentado numa cadeira recebendo, saiba que em algum momento, se eu tenho essa ideia e se você tem essa ideia, troque de mentalidade. Romanos 12:2, porque essa mentalidade está errada e vai te levar a um precipício. Ninguém consegue ficar dentro do evangelho para o resto da vida sendo inativo e sendo infrutífero. Amém? Receba essa palavra dessa pastora que te ama. Eu quero ler uma outra palavra aqui, ó. O nosso modelo é Jesus, por isso que nós temos que nos esvaziar do nosso ego, da nossa vaidade e do nosso orgulho. E mesmo que nós venhamos ser muito usados pelos dons do Espírito de Deus, são ferramentas. Amém? São ferramentas que Jesus está dando para mim. O dom de pregar que Jesus me deu é tão somente uma ferramenta. E essa ferramenta é para benefício de vocês que estão me assistindo e também meu, porque a palavra corta lá e corta aqui. Vocês estão entendendo? Alguém pode dar um amém aí do outro lado? Alguém pode me mostrar que está entendendo esta palavra, que está recebendo esta palavra, que vai começar a entrar um entendimento espiritual de quem você é, da sua identidade de filho, de filha nessa noite e da importância do chamado que você tem e que você é importante para o reino de Deus e que Deus está te chamando para você trabalhar na casa de Deus e que Deus está chamando você para confiar nele, que Deus está te chamando para você abrir mão do seu plano B, que Deus está te chamando para você confiar nele, buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça e colocar a sua vida no altar e depender de Deus e obedecê-lo para que você seja feliz, para que você seja próspero, para que você seja pleno e para que Deus proteja a sua casa e a sua família. Meus irmãos, você sabia que se Deus não guardar a tua casa, se Deus não guardar a minha casa, em vão vigia o sentinela? Você conhece essa palavra? Você sabia que a palavra de Deus diz que aquele que firmou a sua casa na rocha, quando veio o dia mau, as chuvas, a tempestade, aquele que firmou a sua casa na rocha, ela permaneceu firme, mas aquele que firmou a sua casa na areia, a casa foi ao chão. Você sabia que nessa palavra nós nunca tivemos conhecimento se aquelas casas tinham diferenciação na sua construção? Você já parou para pensar nisso? Nessa parábola, Jesus não falou, meu irmão, se a casa construída na rocha era de material e se a casa construída na areia era de palha. Para mim, não.
Para mim, essas duas casas, elas eram construídas com o mesmo material. Elas eram idênticas, ok? A diferença é que uma estava construída sobre a rocha. Quem é a rocha? É Cristo Jesus. Estava firmada na rocha, é o que a palavra de Deus diz. E a outra casa estava firmada na areia. Irmãos, essa casa firmada na areia, ela poderia ser do material físico mais resistente. Não ia adiantar nada. O que Jesus está falando aqui é do espiritual. Quem vai firmar a tua casa em pé dos anos que vão seguir, do ano de 2020, 21, 22, 23 e assim por diante, quem vai manter a sua casa em pé quando o dia mau chegar, as ondas vierem, as chuvas vierem, as tempestades vierem, os tsunamis vierem, porque isso faz parte da vida. As dificuldades vêm. O que vai firmar a sua casa não é a qualidade do material, não é se é uma casa de 2 pisos, não é se a tua casa é uma mansão, não é se a tua casa está num condomínio fechado de luxo, meu irmão e minha irmã. O que vai firmar a sua casa de pé não é se ela é uma casinha de madeirinha, de taipa, porque ela é humilde. Não! O que vai firmar a sua casa de pé é se ela está firmada na rocha, se ela é edificada pela palavra, se você vive com a sua família dentro de casa, no temor a Jesus Cristo de Nazaré, no temor a Deus Jeová, no temor ao Espírito Santo, tendo temor e obediência à palavra de Deus, porque o dia mau vem para o rico e para o pobre, o dia mau vem para aquele que é cheio de dons e aquele que não tem dons nenhum. O dia mau vem para aquele que tem muitos títulos e muitos cargos e aquele que é morador de rua. O dia mau vem para aquele que é pastor, para aquele que é um grande evangelista, para um pregador da palavra, para uma missionária, para um profeta e para aquele que não tem dom nenhum, para aquele que não trabalha, não faz nada dentro da casa de Deus. O dia mau vem, mas a minha pergunta é, no dia mau, quando o dia mau chegar, em que estará a sua casa firmada? Amém? Aqui o nosso modelo é Jesus, e o modelo de Jesus é modelo de humildade. Nós precisamos caminhar sempre em humildade. Irmão, você quer estar seguro na terra? Caminhe em humildade. Deixa o eu, deixa o ego, deixa a vaidade, deixa o mundanismo, deixa o plano B, deixa o raciocínio intelecto, guarda numa caixinha e começa a dobrar os teus joelhos na tua casa para verdadeiramente apresentar a tua vida como sacrifício vivo ao Senhor. Fale para Ele de todo o teu coração. Jesus, eu ficarei contigo comendo arroz e feijão ou caviar. Jesus, eu ficarei contigo, sendo apenas o irmãozinho que vai ficar lá na porta da igreja recebendo as pessoas com todo amor e carinho, ou se tu me transformares num grande pregador do evangelho. Jesus, eu estarei contigo, mesmo que eu esteja linda, maravilhosa ou enferma. Jesus, eu estarei contigo, eu vou exercer o meu chamado, eu vou lançar as minhas redes, eu vou te servir e vou te seguir como Pedro fez. Eu vou colocar o reino de Deus primeiramente, porque eu confio em ti. E eu sei que se eu estiver contigo, eu vou estar segura em qualquer momento, inclusive no dia mau. O nosso modelo é Cristo. E lá em Mateus 11, do verso 28 ao 30, diz assim: Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a sua alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Você está vendo? Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Fora de Cristo você não tem alívio.
Fora de Cristo, você não terá alívio. Fora de Cristo, você vai ficar sempre cansado, abatido, desanimado, porque o seu espírito vai estar enfraquecido. Fora de Cristo, você sempre estará sobrecarregado, você sempre estará angustiado, você sempre estará aflito, você sempre terá temor, porque ele disse: eu vos aliviarei se vocês vierem até mim. Vocês estão entendendo por que Deus diz: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça? Porque você precisa, em primeiro lugar, do reino de Deus e a sua justiça. Você tem que estabelecer a sua casa e firmar ela em cima da rocha de Deus. E mais ainda, se você vai exercer um chamado, uma função, se você vai lançar as suas redes, se você vai ganhar almas para Cristo, você tem que estar firmado na rocha. E se você não vai fazer nada para Jesus nesse tempo, se você vai se acovardar, se você vai ficar amedrontado, se você não vai executar o seu chamado, se você vai rejeitar o chamado de Cristo, meu amado, minha amada que me escuta, que Deus tenha misericórdia de ti e de mim se nós fizermos isso. Porque se você acha que está difícil com Jesus, com o Espírito Santo e com Deus, você virando as costas para Deus, para Jesus e para o Espírito Santo, como é que você pensa? E para o seu chamado, como é que você acha que vai ficar a situação para o seu lado, meu irmão e minha irmã? Me perdoa dizer esta palavra, quem sabe é para uma única pessoa essa palavra. Quem sabe essa palavra não é para você, é para alguém que vai entrar depois nessa live, mas eu estou falando tudo que está vindo à minha boca, ao meu coração e ao meu espírito nesta noite, porque quem sabe Deus está te dando nesta noite uma última chance de reflexão e de você fazer uma análise sobre a sua vida e sobre a minha vida. Nós estamos falando de vida espiritual nesta noite. Estamos falando, em primeiro lugar, de vida espiritual, de dons do Espírito Santo, de exercício das funções ministeriais, da chamada maior que nós temos, ganhar almas. É uma obrigação do cristão, irmãos. Não é porque você vai fazer isso para a sua igreja, você vai fazer isso para Cristo. Quem não tem desejo de cuidar de ninguém, quem não tem desejo de ganhar uma alma que seja para Cristo, será que nasceu de novo mesmo? Será que está salvo mesmo? Imagina onde é que está o amor de Cristo no coração dessa pessoa, meu irmão e minha irmã, que não se importa com ninguém, quer ir para o céu e sabe que vai ir para o céu. Mas não se importa que os outros estejam perecendo e indo para o inferno. Você já parou para pensar nisso, meu irmão e minha irmã? Já parou para pensar quando Jesus está olhando para o nosso pensamento, para o nosso coração e está vendo que todo o nosso interesse é voltado só para nós e para aqueles que nós amamos, a nossa parentela sanguínea e mais ninguém? Milhões de pessoas morrendo no mundo. E nós não importamos, e nós não nos importamos com o nosso próximo, só nos importamos conosco e a nossa família de sangue. Foi para esse motivo que Jesus te chamou para dentro do evangelho da casa de Deus? Será que isso é ser cristão? Será que isso é seguir a Cristo? Será que isso é seguir Jesus? Será que nós podemos dizer, quando nós temos um coração assim, tão egoísta, que nós somos filhos de Deus verdadeiro? É algo que nós temos que pensar nessa noite, amém? Aqui diz assim, ó. Glórias a Deus. Vamos adiante. Tem uma outra palavra aqui, irmãos, que eu quero ainda passar para vocês. Palavra 2 Timóteo, do 6 ao 8. 2 Timóteo, do 4 ao 6 ao 8. O apóstolo Paulo era cheio dos dons do Espírito Santo. Ele era fantástico, ele era tremendo. Mas olha só a palavra que ele deixou para mim e para você. Olha só a palavra que o apóstolo Paulo deixou para a igreja. Quanto a mim, eu estou sendo já oferecido por libação. Você sabe o que é libação? É que ele estava próximo de morrer e ele sabia que ele ia morrer. Jesus já havia revelado para ele que ele iria morrer na carne. Libação é um ato que consiste na aspersão de um líquido em intenção de uma divindade, ou seja, é uma ação ou efeito de oferecer um líquido a uma divindade. Nesse caso, ele se referia a Deus.
Ele estava dizendo que ele seria em breve, como um líquido, sendo oferecido ao Deus vivo por libação, ou seja, ele iria morrer e Deus iria o beber ou iria o aspergir, porque ele seria a oferta de sacrifício no altar de Deus. Amém? A vida dele era uma oferta a Deus. Quanto a mim, eu estou sendo oferecido por libação e o tempo da minha partida já é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça está guardada para mim, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Você está vendo aqui? Ele não estava nem um pouco orgulhoso dos dons que ele tinha. O apóstolo Paulo não era nem um pouco orgulhoso de quem ele era no Senhor e dos dons maravilhosos que ele tinha e de tudo de maravilhoso que ele fazia. Ele disse: não, eu estou sendo oferecido aqui como um perfume, como um líquido para o meu Deus. A minha vida eu entreguei no altar. Combati o bom combate. Ele usou todos os dons dele como instrumentos, como ferramentas, não como troféu, não para se exibir, não para se engrandecer, não para ganhar dinheiro, não, de maneira nenhuma. Ele disse que ele tinha entrado numa guerra. Eu combati o bom combate, guardei a fé, completei a carreira e vou receber a minha coroa. Só que ele deixa um recado para mim e para você. Deus me dará naquele dia o reto juiz naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Meus irmãos que me escutam, você ama a vida de Jesus? Você espera a vinda de Jesus? Você está crendo na vinda de Jesus? Você crê que Jesus vai prometer, que aquilo que Jesus prometeu, ele vai cumprir? Que ele vai vir para buscar a sua igreja, eu e você? Se nós estivermos aqui, nós veremos ele em glória? Você crê que tudo que você faz aqui na terra por uma outra pessoa, você vai receber galardão na glória, que a sua coroa está esperando você na glória e a mim também? Você crê que você vai ver a todos os apóstolos naquele dia, naquele grande momento, lá na glória com o Senhor, assentados para julgar a todos aqueles quanto forem julgados no grande dia do juízo? Você crê que Deus preparou o céu e está esperando para você, por você, que Ele preparou um lugar para você e que Ele quer dizer para você que você é um filho amado, que você é uma filha amada e que naquele dia você vai ter que mostrar as obras das suas mãos e Ele não vai querer saber de nada. Ele não vai querer saber de grandezas aqui dessa terra. Ele só vai querer saber se você conquistou almas, se você amou pessoas, se você ajudou pessoas, ou se você só se preocupou com você, com a sua salvação, com o seu dinheiro, com a sua casa, com os seus filhos, com as suas coisas. Amém, irmãos? Nós temos que entender essa verdade nessa noite. Amém? Eu quero ler mais uma palavra. Dá tempo, eu acho. Diz assim a palavra do Senhor. Mas pastora Zaida, por que nós temos dificuldade de entender as coisas espirituais? Por que nós temos dificuldade de nos entregar para Deus? Por que nós temos dificuldade de obedecer ao nosso chamado? Por que nós temos dificuldade de trabalhar para Jesus nesses dias? Por que nós ficamos tão apegados às nossas coisas, aos nossos bens materiais? Por que nós estamos tão diferentes da geração lá dos anos 50, 60, 70, dos cristãos desta época, da geração dos anos 80, por exemplo? Irmãos, porque nós somos bombardeados de coisas 24 horas. Hoje nós temos a internet, nós temos a televisão, nós temos diversas mídias, Facebook, Instagram, WhatsApp, é o tempo todo. Eu recebo aqui no meu condomínio oferta para comprar coisa o tempo todo, é pão, é isso, é aquilo, aquilo outro. O tempo todo nós somos bombardeados com informações naturais e materiais, o tempo todo. E a igreja está se consumindo nisso. E nós achamos que para nós termos importância, para nós termos valor, nós precisamos ser consumistas dessa maneira. E nada basta. E nós vamos deixando para trás as coisas de Deus, as coisas espirituais ficam para trás, porque nós estamos correndo atrás da batalha do dia a dia. E porque nós somos imaturos.
Nós somos infantis, nós somos rebeldes. Nós agimos para com Deus muitas vezes como crianças. Sabe? Muitas vezes nós pegamos as bênçãos que Deus nos dá e a gente acha que parece uma bandeja. A gente acha como criança, recebe aquela bênção de Deus e achamos que é uma bandeja de doce. Agimos como uma criança, comemos tudo de uma vez e a gente acaba tendo dor de barriga. Nós não agimos muitas vezes como nós temos que agir, como homens e mulheres adultos na fé. Amém? Quero passar essa palavra. Olha o que o apóstolo Paulo disse. 1 Coríntios 13, 11. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Ou seja, ele deixou de agir como um menino. Ele deixou de agir como uma criança caprichosa. Ele deixou de agir como uma criança mimada. Uma criança, ela normalmente, ela deseja atenção, ela deseja bajulação o tempo todo. Nós temos que parar, irmãos, de agir muitas vezes como crianças mimadas diante do nosso Deus. Que quando ele não fala aquilo que nós queremos ouvir, ou não nos dá aquilo que nós pedimos, ou não faz as coisas do jeito que a gente pensa, a gente simplesmente fica de beiço e não quer fazer o que ele está pedindo também. E nós temos que parar com isso. Eu quero ainda te colocar mais uma palavra aqui antes de encerrar, meus irmãos. Os dons, as profecias que Deus usa, são instrumentos que Deus usa na vida dos descrentes para que eles creiam em Deus. Chega um descrente dentro da igreja e de repente um servo de Deus que se enche no espírito com o dom da profecia, vai lá e revela a mente, o coração daquela pessoa. Aquela pessoa fica maravilhada. Ela acredita que existe Deus, porque aquele Deus revelou a mente, o pensamento e o coração dela. Aquela pessoa aceita Jesus, aquela pessoa muda de vida. Então o dom é muito importante, meu irmão e minha irmã. Mas não para a gente se exibir, é para a gente servir. E diz assim, 1 Coríntios 14, do 1 ao 3. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis, pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém entende e em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Tá vendo aqui como é importante o dom da profecia? Mas você viu que o dom da profecia não é só para abençoar e falar coisa só agradável e só derramar bênção? O dom da profecia é para edificar, exortar e consolar. Então, às vezes, um profeta vai te edificar com a palavra profética, vai te dar direção, vai responder as tuas dúvidas, vai te dar um caminho, ele vai te ajudar a edificar, a construir a tua vida espiritual, financeira e emocional. Da mesma forma, às vezes, ele vai te exortar, ou seja, ele vai te corrigir. Ele vai te dizer que você está errado, que o seu pensamento está errado, que a sua visão está errada, que a sua atitude está errada, que a escolha que você está fazendo é errado, que você vai cair num bueiro, ok? Exortar. E por último, ele também pode ser usado para te consolar. Porque edificando, exortando e consolando. Teu coração está triste, você passou por uma perda, você foi injustiçada, você está desanimado, você está querendo desistir de tudo, você quer largar tudo e de repente Deus levanta um profeta para te consolar, para alegrar o teu coração, para te ajudar a não desanimar, para ajudar você a seguir em frente. Você está entendendo? As coisas de Deus, irmãos, não são sempre só de uma forma. O problema é que muitas vezes nós não queremos aceitar aquilo que Deus está falando conosco. Muitas vezes nós não queremos aceitar o nosso chamado. Muitas vezes nós não queremos responder sim ao chamado de Jesus como Pedro fez. Porque temos um preço a pagar.
Nós precisamos liberar o plano B. Nós precisamos ter que verdadeiramente começar a confiar em Cristo como nós nunca confiamos antes. Nós ficamos com medo de aceitar o nosso chamado. Nós ficamos com medo de deixar o nosso barco de pesca, aonde estão muitas vezes as nossas ambições materiais. Nós ficamos com medo de deixar o nosso barco de pesca encostado num porto e seguir junto com Jesus. Nós ficamos com receio de que Jesus não vai cuidar de nós, que ele não vai conseguir cuidar de nós, que ele não vai conseguir suprir as nossas necessidades. Nós ficamos com receio daquilo que os outros vão falar, daquilo que os outros vão dizer. Muitas vezes nós não queremos buscar os dons do Espírito Santo, que são ferramentas muito necessárias para o corpo de Cristo, porque se nós buscarmos os dons, nós vamos saber que nós vamos ter que trabalhar. Nós vamos ter que exercer os dons. Nós vamos ter que gastar tempo da nossa vida pessoal servindo outras pessoas, trabalhando na igreja, trabalhando em outras áreas. E nós estamos com outros planos. Muitas vezes nós queremos curtir a vida. Muitas vezes nós saímos lá do Egito, deixamos o Egito para trás, mas o Egito não saiu do nosso coração. Muitas vezes a gente parou de beber, mas a gente continua com vontade de beber. Muitas vezes a gente parou de fazer festa, mas a gente continua com vontade de fazer festa. Muitas vezes a gente parou de ser aquela perua toda enxertada por fora, toda vaidosa. A gente parou, mas dentro do nosso coração a gente deseja a qualquer momento voltar a ser aquela perua. Muitas vezes nós deixamos, quem sabe, pode ser qualquer outro problema, pode ser, éramos namoradores, namorávamos com tudo que a gente via, beijava até poste de luz. Nós paramos de beijar todo mundo na boca, mas a gente morre de vontade de voltar a beijar. Então, é difícil respondermos ao nosso chamado, é difícil nós nos comprometermos com o reino, é difícil nós desejarmos entrar para dentro do nosso quarto, fechar a nossa porta e buscar os dons para servir o nosso irmão, para servir o templo de Deus, para servir a igreja do Deus vivo. Quando nós vamos ter que abrir mão do nosso tempo, do nosso descanso, do nosso bem-estar, do nosso lazer, das nossas festas, dos nossos tempos de conversas inúteis. Amém, meus irmãos? Eu quero te deixar com essa palavra nessa noite. É uma palavra de meditação e de avaliação em todos os sentidos. Sim, Deus deseja que você busque os dons do Espírito Santo. Sim, os dons do Espírito Santo são muito preciosos para o reino de Deus. Sim, Deus deseja que você exerça o seu ministério, o seu chamado e aquilo que Ele está te chamando a fazer. Ele quer que você execute. Sim, Deus não considera você desqualificado ou desqualificada pelas suas deficiências, dificuldades ou seus erros do passado ou até mesmo alguns erros atuais ainda no presente. Ele simplesmente está te chamando você, vem. Vem comigo, como ele chamou a Pedro. Confie em mim. Largue o seu plano B. Busque primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. E todas as coisas materiais vos serão acrescentadas. Irmãos, para encerrar, sabe o que a obediência traz? Bênçãos. Se tão somente ouvires a Deus e obedecer, você não vai mais precisar correr atrás de bênçãos. As bênçãos irão correr atrás de você. Sim, nós passamos por um primeiro momento de prova no Senhor e de dificuldades. Sim, quando a gente vem para o Evangelho, normalmente a gente passa logo no início um tempo de aperto, onde Deus nos prova. Mas depois, se nós começamos a obedecer, Deus se agrada e começa a nos abençoar. Se tão somente obedecerdes e crerdes a minha voz, hoje o Senhor te diz. Você não vai precisar mais ficar desesperado correndo atrás de bênção. As bênçãos do Senhor Jeová vão te perseguir, porque você vai estar agradando ao coração de Deus. Não te esqueça que Deus
Jeová tirou o rei Davi lá do meio do mato, de detrás das ovelhas malhadas, tão somente porque ele agradou ao coração de Deus. Davi era chamado por Deus o homem segundo o coração de Deus. E Deus fez dele um rei. Sim, demorou 25 anos, é verdade. Mas também a bênção era grande demais. Quando a bênção é grande demais, o tempo de espera em Deus, às vezes Deus te prova um pouquinho. Mas, irmãos, a bênção vale a pena. Porque se estiver demorando, é porque a bênção é muito grande. E se não demorar demais, a bênção está logo ali. Muitas vezes nós estamos quase ali, quase chegando no final da reta, quase sendo aprovados por Deus. Mas por desobediência, nós jogamos tudo fora. Que não seja assim. Que nós não venhamos a desobedecer a Deus por soberba, por vaidade, por orgulho. Que nós não venhamos a receber os dons do Espírito Santo de Deus e acabarmos soberbos com a excelência do dom, com a excelência da revelação, daquilo que fazemos para o Senhor. Que nós sejamos humildes em todos os dias da nossa vida, tendo pouco e tendo muito. Que nós possamos agradar o coração de Deus. E que nós possamos, irmãos, entender que nós temos que ser igreja viva. Que Jesus está nos chamando para ser igreja viva. E que nós podemos, sim, fazer mais pelos nossos semelhantes. Amém? E fazer isso de todo o coração, com todo amor. Sim, a gente pode cuidar de todas as coisas da nossa vida, da nossa casa, da nossa família e dos nossos compromissos. E podemos cuidar de mais alguém também. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que essa palavra tenha sido uma palavra de bênção, que você tenha recebido da parte do Senhor, que você tenha uma semana maravilhosa. E se você gostou dessa live, de estar aqui, curta, compartilha, coloca o like, não esquece de curtir, para que o YouTube esteja indicando o nosso canal para outras pessoas. E esteja comigo nesta sexta-feira, às 21 horas, para orar junto comigo, pela sua vida e pela vida da nação. Amém? Um grande abraço.